Desde o começo, eu sabia que a Isadora não era como as outras. Havia algo no jeito como ela sorria, como desviava o olhar quando eu falava de sentimentos, parecia encantadora, mas também distante. Mesmo assim, eu me deixei levar. Me entreguei. Porque, de alguma forma, eu queria acreditar que aquilo tudo era real. Que ela só tinha medo de demonstrar o que sentia. A gente se conheceu num daqueles encontros aleatórios da vida. Nada planejado. Uma amiga em comum apresentou, conversamos um pouco, trocamos contatos, e dali em diante, eu mergulhei de cabeça. Mensagens todos os dias, ligações à noite, risadas, planos para o fim de semana. Mas, estranhamente, era sempre eu, Rafael, que puxava tudo. Sempre eu que corria atrás. Isadora adorava jogar charme. Mandava mensagens no meio da madrugada dizendo que estava pensando em mim, e no dia seguinte, sumia. Me ignorava por dias, e quando voltava, fazia parecer que nada tinha acontecido. Eu fingia não me importar, mas por dentro, aquilo me destruía. Me fazia questionar se eu estava sendo trouxa ou se ela realmente não percebia o quanto aquilo doía. Se você está curtindo essa história até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo essas histórias intensas para vocês. Com o tempo, comecei a perceber o padrão: ela se alimentava da minha atenção. Quando eu me afastava, ela se aproximava. Quando eu me entregava de novo, ela me empurrava. Era como se estivesse brincando com meus sentimentos. E eu, feito bobo, continuava ali, esperando por migalhas de afeto. Mas o que Isadora não esperava é que eu também tinha um limite. E quando cheguei nele, fiz um pedido que mudou tudo. Ela adorava testar meus limites. Certa vez, combinamos de sair para jantar, só nós dois, algo especial. Eu reservei o lugar, me arrumei, cheguei no horário, e ela simplesmente não apareceu. Depois, disse que esqueceu e ainda riu, como se fosse engraçado. Eu sorri por fora, mas por dentro senti um gosto amargo de humilhação. Era como se minha dor fosse só um detalhe irrelevante para ela. Minhas tentativas de conversar sobre nós eram sempre ignoradas. Quando eu dizia que estava apaixonado, ela mudava de assunto. Quando perguntava o que sentia por mim, ela dizia que ainda não sabia, que estava confusa. Confusa? Ela tinha total controle de tudo. A confusão era minha. Eu que vivia perdido, tentando entender se ela gostava de mim ou só gostava de me ver sofrer. E eu aguentava. Porque, no fundo, eu achava que se mostrasse o quanto estava disposto a lutar por ela, ela me escolheria. Eu acreditava que o amor dela estava guardado em alguma parte escondida, e que um dia ela deixaria transbordar. Mas a verdade é que ela nunca teve intenção de amar. Ela gostava do jogo. E eu era só o peão. Mas aí, veio o dia em que tudo mudou. Eu tinha passado a semana inteira refletindo, revendo nossas conversas, nossos encontros, os silêncios, e decidi fazer algo diferente. Em vez de correr atrás, eu chamei ela para conversar. Falei sério. Disse que precisava de um momento só nosso, sem brincadeiras, sem distrações. Isadora topou, como se estivesse curiosa para saber o que eu tinha para dizer. Nos encontramos num parque tranquilo, no fim da tarde. O sol estava se pondo, o céu alaranjado, parecia até cena de filme. Ela chegou atrasada, claro. E, como sempre, com aquele sorriso que misturava charme e arrogância. Mas, naquele dia, eu estava diferente. Eu não estava mais ali para agradar. Eu estava ali para me libertar. Respirei fundo, e fiz o pedido. Isadora, eu quero que a gente namore de verdade, eu disse, olhando direto nos olhos dela. Não gaguejei, não desviei o olhar, e pela primeira vez,
Falei com firmeza. Ela riu. Literalmente. Jogou o cabelo pro lado, cruzou os braços e soltou aquele riso debochado que sempre usava quando queria me diminuir. Rafael, você é tão bonitinho quando fala sério assim, mas a gente tá bem assim, sem rótulos, sem pressão. Naquele instante, eu percebi que a minha importância para ela era nula. Eu não era nada além de entretenimento. Um passatempo emocional. Ela nunca teve intenção de ficar comigo de verdade. E sabe o que é pior? Ela fazia questão de deixar isso claro, mas sempre de forma sutil, como quem cutuca uma ferida só para ver até onde sangra. E ali, vendo o desprezo escondido no riso dela, algo dentro de mim se partiu. Então é isso? Perguntei. Tudo o que vivemos não significou nada para você. Ela deu de ombros. Foi divertido, Rafael. Mas você leva tudo muito a sério. Aquilo foi como uma facada no peito. Não pela resposta em si, mas pela forma fria com que ela entregou. Como quem joga fora um presente sem nem abrir. Eu respirei fundo, engoli o nó na garganta e me levantei do banco. Ela ficou ali, mexendo no celular como se já tivesse me esquecido. Naquela noite, eu não dormi. Não chorei, não surtei, não mandei mensagem. Eu só sentei na sala escura do meu apartamento e fiquei pensando. Pensando em tudo que eu tinha aceitado, engolido, suportado. Em como deixei que ela me tratasse como se eu fosse descartável. E foi aí que eu decidi, Isadora precisava entender como era ser ignorada. Como era ser jogada para escanteio. Mas doeria mais se viesse de mim. Se fosse calculado. Planejado. Frio, como ela. Se você está acompanhando até aqui, já se inscreve no canal e deixa aquele like, porque o que vem a seguir é a parte em que eu parei de ser a vítima e virei o jogo. No dia seguinte, comecei a desaparecer. Sem aviso, sem explicação. Não respondi mais às mensagens de Isadora. Quando ela me chamou para sair, disse que estava ocupado. Quando ligou, ignorei. Ela, acostumada a ser o centro da minha atenção, não entendeu nada. Mandou áudios perguntando se eu estava bem, tentando puxar assunto, e pela primeira vez, fui eu quem ficou em silêncio. Passaram-se 3 dias. No quarto, ela apareceu na minha porta. Sem avisar. Com aquela cara de surpresa e um tom forçado de preocupação. Você sumiu, achei que tivesse acontecido algo. Eu olhei para ela com um sorriso leve e disse: aconteceu sim. Eu percebi que estava perdendo tempo. Ela forçou um riso, claramente desconfortável. Mas não teve coragem de retrucar. Pela primeira vez, ela estava no meu terreno. Nos dias seguintes, comecei a sair com outras pessoas. Nada sério, mas o suficiente para fazer barulho. Isadora viu fotos, soube por amigos em comum, e não demorou para começar a sentir. Porque o ego dela não suportava perder o controle. E era exatamente isso que eu estava tirando dela, o poder. Eu não queria mais amor. Queria equilíbrio. E, naquele momento, equilíbrio significava ver ela provando do próprio veneno. Ela começou a me procurar cada vez mais. Mensagens longas, cheias de drama. Dizendo que sentia minha falta, que talvez tivesse sido dura demais, que poderia dar uma chance. Eu lia e deixava no vácuo. Ou respondia com frieza, como ela fazia comigo. E, aos poucos, vi o império de manipulação dela ruir. Vi a mulher confiante e sarcástica se transformar em alguém insegura, perdida, tentando entender onde foi que perdeu o domínio da situação. Foi quando decidi dar o golpe final. Marquei um encontro com ela no mesmo parque onde, semanas antes, eu tinha feito aquele pedido. Ela aceitou de imediato, empolgada,
como se estivesse certa de que era o momento da reconciliação. Mas o que ela não sabia é que naquele dia não haveria recomeço. Haveria só um fim. Um fim bem ao estilo dela, frio, inesperado e cruel. Cheguei no parque antes dela, me sentei no mesmo banco e fiquei observando as pessoas passando, as árvores balançando com o vento leve. Quando Isadora apareceu, estava diferente. Cabelo arrumado, roupa escolhida com cuidado, e um sorriso nervoso no rosto. Você tá bem mais bonito do que eu lembrava, disse ela, tentando quebrar o gelo. Eu apenas assenti com a cabeça, sem demonstrar muito. Ela se sentou ao meu lado, jogou os cabelos para trás e soltou um suspiro. Rafael, eu tenho pensado muito sobre a gente. Talvez eu tenha sido imatura. Talvez a gente devesse tentar de novo. Eu virei o rosto em direção a ela, como quem ouve com atenção, e então falei com calma: que engraçado você dizer isso. Porque eu marquei esse encontro por um motivo. E não é o que você tá pensando. Isadora franziu o senho, confusa. Eu respirei fundo e continuei: eu queria olhar nos seus olhos e dizer que você me ensinou algo valioso. Me ensinou a nunca deixar ninguém brincar com meus sentimentos. A nunca implorar por migalhas de afeto. E mais importante, a nunca perdoar quem se alimenta da dor dos outros. Ela abriu a boca para falar algo, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Enquanto você se divertia me ignorando, eu estava afundando. Mas hoje, eu levantei. Hoje, quem decide o jogo sou eu. Ela me olhava sem reação, como se estivesse tentando entender se aquilo era real. Era. Eu me levantei do banco e finalizei: isso aqui não é um recomeço, Isadora. É só um adeus que você vai lembrar pro resto da vida. Se você tá curtindo essa história de superação e vingança, já deixa o like, comenta o que achou e se inscreve no canal para não perder as próximas. Porque a parte mais doce ainda tá por vir. Saí dali deixando Isadora sozinha no banco, com o olhar perdido e a expressão de quem levou um tapa sem mão. Pela primeira vez, ela provou do próprio veneno. Só que comigo foi pior, porque ela sabia que tinha perdido algo real. E quando você se acostuma a controlar, perder o controle é o pior castigo. Mas eu ainda não tinha terminado. O que vem agora é o que realmente fez ela se desmontar. Lembra dos nossos amigos em comum? Pois é. Alguns deles sabiam o que ela fazia comigo, outros não. Comecei a conversar com cada um, sem me vitimizar, apenas contando os fatos com maturidade. Relatando como ela jogava com meus sentimentos, como me usava, como ria da minha dor. O efeito foi imediato. A imagem de garota irresistível e livre que ela sustentava começou a desmoronar. As pessoas pararam de rir das histórias engraçadas dela sobre mim. Começaram a perceber o quão cruel tudo havia sido. E o mais satisfatório? Ela sentiu isso. Sentiu quando os convites diminuíram, quando os olhares mudaram, quando as fofocas começaram a circular, e ela não tinha mais controle sobre a narrativa. Pela primeira vez, Isadora era vista como a vilã. E não havia como voltar atrás. Mas a parte final foi a mais sutil, e a mais impactante. Eu postei uma foto, simples, sentado no mesmo banco onde tudo havia começado. Na legenda, escrevi: demorou, mas aprendi que amor de verdade não implora, se impõe. E quem joga com o sentimento dos outros, sempre perde no final. A repercussão foi imediata. Curtidas, comentários, apoio, até de gente que ela considerava aliada. Ela me mandou mensagem no mesmo dia. Uma longa, cheia de desespero, misturando raiva e saudade. Me acusando de expô-la, de fazer joguinho. Irônico, vindo dela. Eu só respondi: não estou jogando, Isadora. Só estou finalmente vivendo, sem você. Depois disso, bloqueei.
Em todas as redes. No celular. Na vida. No mês seguinte, Isadora tentou algumas vezes reverter a situação. Apareceu em festas onde eu estava, se fez de desinteressada, mas a verdade é que ela estava desesperada. A tentativa de reconquista era visível, mas agora não era mais sobre ela querer estar comigo. Era sobre orgulho. Ela não suportava a ideia de ser deixada para trás. De ser dispensada sem um pingo de remorso. Havia um novo brilho nos meus olhos agora. Eu sabia que a jogada final era mais sutil do que tudo o que ela tinha feito até então. Eu estava no controle, e ela sabia disso. No fundo, a verdadeira vingança foi ter me libertado. Não era mais sobre humilhar ou se vingar de forma explosiva, mas sobre mostrar a ela que eu era capaz de seguir em frente, de ser mais feliz sem ela. O fim de tudo foi quando ela, finalmente, me procurou em uma festa. Não era mais a mulher que se divertia às minhas custas, mas uma mulher frágil, com os olhos cansados e o sorriso sem brilho. Ela se aproximou de mim com a esperança de, quem sabe, recuperar algo. Mas eu não estava mais interessado. E quando ela tentou puxar conversa, me perguntou se eu ainda pensava nela, eu simplesmente disse, não mais. Ela ficou em silêncio por um longo momento. O choque foi visível. Não era a resposta que ela esperava. Não era a confirmação de que ela ainda tinha poder sobre mim. Ela tentou disfarçar a dor com um sorriso forçado, mas sabia que a partida dela tinha sido irreversível. E eu sabia, naquele instante, que tinha vencido. Que a melhor vingança não foi só afastá-la, mas fazer ela entender que eu sou muito mais forte sem ela. Se você chegou até aqui, e ainda não deu aquele like, aproveita. E se inscreve no canal, porque a verdadeira vingança não é sobre o que fazemos no calor da emoção, mas sobre o que mostramos quando seguimos em frente. E essa, meus amigos, é a vingança mais doce que existe. A vida seguiu. Para Isadora, ficou difícil lidar com a nova versão de mim. As tentativas de me reaproximar ficaram mais desesperadas, mas eu já estava em outro nível. Eu tinha aprendido a não me apegar, a não me deixar enredar pelas promessas vazias dela. Os meses seguintes foram como uma sucessão de pequenas vitórias, cada uma mais doce que a anterior, porque sabia que ela se dava conta, aos poucos, do impacto de sua própria perda. Ela tentou voltar com um pedido simples: vamos conversar, Rafael. Mas eu não era mais o mesmo. Eu tinha crescido, amadurecido. A dor que ela me causou me transformou em alguém mais sábio, mais cauteloso, mais distante. Eu sabia que, ao dar uma chance para ela, eu estaria voltando para a mesma prisão emocional que eu havia deixado para trás. Não, não dessa vez. Eu não ia cair na mesma armadilha. Ela, por sua vez, continuava a se perder. Sua vida social estava em ruínas. A imagem que ela tanto cultivava começou a desmoronar. Aqueles amigos de sempre já não a viam com os mesmos olhos. As palavras sobre mim, que ela espalhou com tanta facilidade, começaram a ser desconstruídas. Afinal, quem brinca com os sentimentos dos outros acaba colhendo a tempestade que semeia. Eu estava mais leve, mais tranquilo. Viver sem ela me trouxe um alívio imenso, e eu comecei a perceber as coisas de uma perspectiva nova. O trabalho estava indo bem, eu havia feito novos amigos, e eu estava mais focado em mim. E tudo o que aconteceu com Isadora? Bem, isso só fez me reforçar a ideia de que sempre há uma lição nas experiências mais dolorosas da vida. No final, o que ficou foi a certeza de que as melhores vinganças não são aquelas que buscam destruir, mas sim as que mostram, de forma silenciosa, o quanto somos melhores sem aquilo que nos faz mal. E quem estava rindo por último agora era eu, pois ao contrário dela, eu sabia exatamente o meu valor. E ninguém mais poderia brincar com os meus sentimentos. Isadora nunca mais teve o controle da situação. As tentativas de reverter a imagem que ela havia criado, de mulher independente e poderosa, ficaram vazias. Aos poucos,
ela foi ficando cada vez mais isolada, cada vez mais distante das pessoas que antes a cercavam. Eu, por outro lado, seguia em frente. Aprendi a me respeitar mais, a não me deixar afetar pelas manipulações e joguinhos que ela jogava. O que ela não sabia é que, no final, quem tinha saído mais forte dessa história era eu. Ela me procurou pela última vez no mês seguinte. Mandou uma mensagem dizendo que queria conversar, que sentia que as coisas haviam ficado mal resolvidas entre nós. Eu apenas olhei para o celular e, pela última vez, respirei fundo. Não vale mais a pena. Não havia mais nada a ser dito. Respondi com uma simples frase: a história acabou, Isadora. Agora, é hora de você escrever a sua. A sensação de ter dominado meu próprio destino, de finalmente não ser mais vítima de suas jogadas sujas, foi libertadora. Passei a ver a vida com outros olhos. A solidão, antes temida, agora me parecia algo confortável. Eu havia aprendido a me priorizar, a dar valor a mim mesmo em primeiro lugar. E a vingança? Bem, ela não estava na humilhação pública, no confronto. Estava em algo muito mais poderoso, o meu próprio crescimento. De vez em quando, me lembro de Isadora, não com raiva, mas com um sorriso tranquilo. Ela me ensinou algo valioso sobre a vida, que a gente pode até ser ferido, mas não somos definidos por essas feridas. Somos definidos pela nossa capacidade de curá-las e de seguir em frente, mais fortes, mais sábios. E foi exatamente isso que eu fiz. Agora que você chegou ao fim dessa história, se inscreve no canal se ainda não fez, e deixe o seu like se gostou da vingança que eu dei. Não se esquece de comentar, porque as melhores histórias são aquelas que nos ensinam algo importante. A vingança pode até ser doce, mas o mais doce é sempre a nossa liberdade de seguir em frente.